Vamos lá. Galera, esse vídeo ele se chama A História Secreta do Brasil, certo? É claro aí que como uma alusão ao Gustavo Barroso, mas não é, né? Não se trata, não vou fazer uma leitura do Gustavo Barroso, mas obviamente que trata de temas que ele trata, certo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Surgiu esse debate hoje no Facebook, né? Eu percebi que era de necessidade explicar isso para algumas pessoas. E eu estava escrevendo um texto e eu pensei, olha, faz uma semana que eu não posto vídeo no canal, e por que escrever um texto se eu tenho um canal para facilitar isto, certo? Então vamos lá, qual que é a questão? Tá tendo uma briga entre Bernardo Custer, né, Conde, né, alguns chamam o Bernardo Custer de neocon, né, e etc. Eu não consideraria isso, né, não a priori, né, eu não vi muitos vídeos dele ainda, né, e tudo mais. Mas assim, é evidente, né, que o Bernardo Custer ele defende, né, com muito mais afinco o governo Bolsonaro do que qualquer outros, né, conservadores, né, tipo, tradicionalistas católicos, né, e isso é uma característica de um pensamento neocon, né, de um pensamento mais tipicamente liberal. E eu não sei se é verdade, tá? Se o Custer vê esse vídeo, eu não sei se é verdade. Me falaram que ele tinha até elogiado a maçonaria, etc. Eu acredito, né, que não foi assim um elogio explícito, porque eu já vi ele falar também mal da maçonaria. Mas caso ele tenha falado, eu imagino que ele tenha falado algo no sentido de, tá, todo mundo sabe que o General Mourão é maçom, todo mundo sabe que o Paulo Guedes é maçom, entendeu? Todo mundo sabe, né, que o Sérgio Moro é maçom, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro ele vai em lojas maçons, reunião com esse pessoal e etc. Mas, né, fazer o quê? Tipo, a opção era o PT ou esse projeto maçom, então esse projeto maçom foi o mal menor e aparentemente está sendo um governo conservador, está sendo um governo, né, benéfico à economia, etc. Então, para que ficar fazendo escândalo, né? E além do mais, né, uma coisa é a crítica católica à maçonaria e outra coisa é a maçonaria sobre outras óticas não católicas. Então, será que a maçonaria é um problema só a católicos? Né? Será que não é? Vários protestantes são maçons, né? O protestantismo ele não tem, né, nenhuma crítica que seja essencial à maçonaria, certo? Então, será, né, que a incompatibilidade é só entre o catolicismo, né? Então talvez o governo maçom seja bom, independente ou não do que católicos pensam na maçonaria, etc. Então, assim, para explicar, né, por que a maçonaria ela vai ser sempre um problema, certo? Não é uma questão só católica. E por que apesar dela estar aparentemente sendo um bom governo, a gente deve ter preocupações. E para isso a gente precisa falar da história do Brasil, né? E o porquê não necessariamente ela foi um mal menor contra o comunismo, né, do PT. É claro que eu não votei no PT, eu votei no Bolsonaro também, como qualquer um. Eu comecei a fazer essas autocríticas depois, né? Até porque eu comecei a ver evidências maiores da maçonaria no meio disso depois, né? E assim, por que ela pode vir um problema tão grande quanto o PT foi, né? Inclusive algumas críticas da esquerda, né, a esse movimento bolsonário antipetista fazem todo sentido, né? Inclusive até chegam de encontro ao pensamento propriamente integralista, né, e etc. Então vamos lá, sobre a história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, durante as guerras, certo, nós tínhamos ali a URSS, os países aliados, né, e nós tínhamos os Estados Unidos e os países aliados. Esses dois blocos, certo, como em qualquer guerra, né, dois blocos em guerra eles disputam recursos, certo? Então eles precisam de mais aliados, eles precisam, né, de mais financiamento, de novas fontes, né, de renda e etc. Então eles estavam buscando
né, influência e cooptar outros países a seus interesses, né, países que até então sempre foram meio neutros, né, principalmente os países aí que estavam, né, sobre uma inspiração de um pensamento nacionalista. Entre eles tinha o Brasil. Então o que acontece? A URSS infiltrou a KGB no Brasil, com alguns nomes muito famosos, como por exemplo Olga Bernário, né? Eu vou até tentar colocar uma fonte aí, mas eu acho muito engraçado. Eu, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, com uns 14 anos, né, teve uma palestra, né, sobre, né, o fascismo de Getúlio Vargas, que, né, ele brigando com Prestes e etc., ele foi tão mau caráter que, para repreender o Prestes, ele mandou a esposa dele, a Olga Bernário, para os campos de concentração. Não tinha nada a ver com a história. Então, na verdade, não. Tipo, onde Prestes conheceu a Olga Bernário? Prestes conheceu a Olga Bernário, certo? Em reuniões de inteligência russa, certo? De revolução. A Olga Bernário não era uma mulherzinha qualquer, certo? Ela era treinada em espionagem e ela era da KGB, ela era da inteligência russa. Então Prestes ele saiu do país, conheceu a Olga Bernário e voltou com ela para o Brasil, certo? E eles dois, né, orquestravam, né, a inteligência russa aqui no Brasil, certo? Então assim, ela era um perigo tanto quanto Prestes, beleza? Ela não era uma mulher qualquer, certo? Ela, além de vários outros, né, tinha muitos agentes da KGB aqui. E qual que seria o braço de inteligência dos Estados Unidos aqui? A maçonaria, certo? As lojas brasileiras, né, elas tiveram e têm contato, né, com as lojas americanas, e a loja brasileira, portanto, sempre tenta mexer os pauzinhos, né, e conseguir se infiltrar o quanto puder na política para ser um tentáculo do interesse americano aqui no Brasil. Beleza? Então, assim, durante esse período, né, e Vargas, inclusive, era maçom, tá? Só que Vargas, lá inspirado, né, pelo aquele pensamento nacionalista, patriota e etc., né, é claro que ele viu, né, de cara essa orquestra maçom aqui para nos espoliar, para privatizar, para tomar nossas nacionais, etc. Ele, apesar de ser maçom, ele não estava ali compactuando com os interesses da loja brasileira, né, em apoiar os EUA. Então ele traiu, certo, a maçonaria, teve uma briga séria com a maçonaria e chegou até a proibir, né, ele mandou fechar algumas lojas, etc. Ele tentou fazer um estrago na maçonaria no Brasil, entendeu? Então, por um certo tempo funcionou. Então, assim, Getúlio Vargas, né, acabou caçando, né, os revolucionários de esquerda, tentando expurgar a inteligência russa e, ao mesmo tempo, tentando asfixiar a maçonaria no Brasil. Então ele combateu as duas inteligências, como todo o regime, né, fascista, todo o pensamento de terceira posição fez na Itália, fez em Portugal, né, fez na Alemanha e etc. Foi a mesma história em todos esses países, né? Então Vargas ele combateu aí essas duas coisas. Só que ele realmente enfrentou, né, uma investida americana muito forte, certo? Os Estados Unidos queriam as nossas nacionais, queria principalmente os nossos sítios de mineração, queriam, né, tipo Petrobras, etc., né? Eu não tenho certeza se a Petrobras existia na época, eu não quero acabar falando o nome de uma nacional famosa hoje e cometer uma gafe, né? Mas enfim, todas as grandes nacionais que vocês podem imaginar que tinham na época, né, os americanos eles tinham interesse, certo? Ou interações, serem majoritários, ou a completa privatização, né, e tudo mais, né? Eles queriam para eles. Getúlio Vargas fazendo essa resistência, eu vou procurar, tá? E eu li muito disso num livro chamado, eu emprestei até para um amigo, que é Por Quem Morreu Getúlio Vargas. Deixa eu ver quem escreveu aqui, estou pesquisando no Google, porque eu infelizmente não tenho mais o livro aqui. Caramba, eu não vou achar o livro. Por Quem Morreu Getúlio Vargas. Livro. Beleza, ó.
Achei o livro aqui, se vocês puderem comprar. Foi escrito pelo Vladimir de Toledo Pisa, tá? O livro Por Quem Morreu Getúlio Vargas. Lá ele conta tudo que acontecia por baixo dos panos, certo? Ele era tipo assessor, né, de Getúlio, um grande nacionalista, e ele presenciou isso tudo. Então ele descreve nesse livro que, por exemplo, né, o exército americano chegou a dar ameaças, né, ao Getúlio Vargas de marchar a São Paulo para intimar, certo, Getúlio Vargas a entrar em acordo, a entregar, né, alguma nacional em troca de não ter guerra e etc, entendeu? Então eles estavam tipo assim, ó, se você não entregar alguma coisa pra gente, a gente vai fazer guerra e etc. Então o Getúlio Vargas foi muito pressionado. Por essa pressão, certo, ele se viu obrigado a, como uma forma de resolução de conflitos, colocar alguns maçons, certo, dentro do próprio gabinete. Então, assim, tem até umas... O pessoal fala, Getúlio Vargas, né, ele também está fazendo interesse da maçonaria, tanto que ele fechou algumas lojas, mas colocou maçons dentro do próprio gabinete, então ele fechar as lojas foi só uma coisa para disfarçar. Tipo, não, tipo, ele realmente traiu a maçonaria, né, ele resistiu ao interesse dela, fechou as lojas, só que ele sofreu muita pressão, certo? E assim, como, né, com um diálogo para tentar solucionar conflitos, né, ele tentou alcançar aí o que fosse uma justa medida, né, que beneficiasse então ambos os lados. E ele acabou colocando, entendeu, alguns maçons dentro de seu gabinete, etc, né, e ponto final, certo? Então assim, ele acabou tendo que ceder, essa é a verdade. Só que a inteligência americana, né, não satisfeita com os acordos que tinha com Getúlio Vargas, eles querem mais e mais, né? Os americanos, eles sempre querem espoliar um país mais e mais. O que a maçonaria fez? Bom, já que a gente está asfixiada no Brasil, né, a gente não consegue agir, né, pela política e etc., o que a gente faz? Vamos investir para desestabilizar o governo Vargas. E o que a maçonaria do Brasil fez? Olha só que irônico, para vocês entenderem, né, o quanto que ela é maquiavélica, certo? Ela estava fazendo o interesse dos Estados Unidos, certo? Mas ela apoiou e financiou, né, e se infiltrou dentro dos próprios movimentos revolucionários de esquerda. Por quê? Porque ela, radicalizando a esquerda, financiando a esquerda e etc., ela ia causar um caos que desestabilizaria completamente o governo Vargas, e com essa desestabilização ela teria um pressuposto para tomar o poder a golpe, certo? E foi o que aconteceu. A maçonaria, ela intensificou, ela radicalizou a esquerda, né? É claro que eu não estou falando que a ameaça comunista era um mito, não. Eu estou falando que a KGB, a inteligência russa, né, a inteligência russa estava aqui, ela realmente queria integrar, né, o Brasil aos interesses russos, em fazer um movimento bolchevique aqui, etc. Mas ela não tinha tanto poder assim. A própria maçonaria intensificou isso, entendeu? Ajudou e tudo mais, para fazer aquele escândalo, certo? Para colocar um verdadeiro pânico e conseguir um apoio da população maior. Então, no momento que ela desestabilizou o governo Vargas, né, criando o pânico contra a ameaça comunista, ela criou massa de manobra, teve apoio da população para tomar o poder, e depois nós tivemos o tão famoso regime militar. Beleza? Então, assim, quando a esquerda fala em golpe militar, ela não está errada, certo? Gente, a esquerda não erra em tudo, tá bom? Só que, é claro, quando a esquerda fala que foi um golpe liberal, né, de forma subliminar, a gente entende, né, quem conhece, até porque tipo, a própria esquerda de repente não sabe muito disso, porque a gente sabe que a esquerda não estuda nada, né? Mas assim, quem estuda e quem sabe realmente o que acontecia por baixo dos panos, sabe que não foi exatamente um golpe liberal, né? Quando a gente fala de golpe americano, de golpe liberal, etc., quase sempre a gente está falando necessariamente de um golpe maçom, né? A gente sabe que o exército, né, ele é lotado de maçom, tem muito maçom dentro do exército. A gente vê aí General Mourão e etc. Beleza? Então, né, então assim,
A gente teve esse golpe militar, a gente entrou no regime militar que salvou o país do comunismo e se aproveitou para começar a privatizar, a entregar empresas para os Estados Unidos, né, a fazer acordo comercial com os Estados Unidos, etc. Então a maçonaria deu um jeito de, né, colocar o Brasil dentro dos planos do interesse de inteligência americana e ganhar dessa disputa pelo Brasil dos blocos russos. Então pronto, então estamos no regime militar. A história até aí é só isso. A questão é que, o que acontece hoje? Né? Essa história tem que ser dita para entender o que acontece hoje. Por exemplo, o governo Lula, né, a gente vê, né, o PT no geral, ele é herança do pensamento getulista. Né? É claro que, tanto que se vocês pegarem o PT, quando começou, por que o PT teve apoio, né, da Igreja Católica? Né? Não é, tudo bem que a gente fala em teologia da libertação, etc., mas a gente tem que entender que o PT naquela época, ele não era progressista como ele é hoje, certo? Ele não tinha Haddad, ele não tinha Manuela Dávila, ele não tinha, né, um discurso pró-feminista, um discurso de esquerda cirandeira, etc. Na época, né, o PT ele era composto por uma classe adulta, verdadeiramente trabalhadora, certo? E conservadora, que era de base católica, entendeu? Desde que acabou o integralismo, desde que tinha acabado o movimento nacionalista no Brasil e etc., e aí a gente ficou, né, só ali entre liberais e etc., né, tinha uma necessidade muito grande de um movimento trabalhista e nacionalista de volta. Então o PT, quando ele começou a se promover, desde essa época, ele começou a se promover, né, em cima, né, da imagem do que foi o Getúlio Vargas, como quem dizia, olha só, estamos trazendo o pensamento nacionalista de volta, o pensamento trabalhador, né, da base de chão de fábrica brasileira, etc. Então, assim, a gente pode entender que o PT, na época, ele era um movimento quase que conservador, trabalhista, nacionalista. Ele não era progressista em nada, entendeu? A gente vê alguns discursos antigos do Bolsonaro, a gente vê o Bolsonaro, do Lula, a gente vê o Lula claramente sendo, né, homofóbico, né, e etc. Ele era aquele, né, aquele metalúrgico bruto, conservador, né, como era qualquer um de sua geração. Tanto que a gente tem hoje, né, muitos conservadores estão votando no Bolsonaro, etc., de 50 anos de idade, que na época votavam no PT. Entendeu? Então, assim, muitos católicos na época votavam no PT. Né? Muitas críticas que a gente tem ao PT hoje, a gente não teria como mensurar, a gente não teria como ter essas críticas naquela época, certo? Então, quando a Igreja Católica apoiou o PT naquela época, não necessariamente foi teologia da libertação, certo? Porque não necessariamente o PT, desde aquela época, tinha um discurso propriamente marxista, etc. Isso aí foi algo, né, que se desenvolveu depois, certo? Mas na época o pessoal entendia como o retorno de um pensamento nacionalista, né, e trabalhista que a gente não vê mais, que acabou com o fim de Getúlio Vargas, que acabou com o fim do integralismo e etc. Então, aí a galera foi toda pro PT. Então, o PT, certo, desde a sua origem, ele representou, para a perspectiva americana, para a perspectiva maçom, certo, um problema que Getúlio Vargas e os integralistas representavam. Um pensamento nacionalista que vai fazer resistência a privatizações, né, que vai fazer resistência ao interesse americano e etc. E foi isso que aconteceu. Agora, é claro, né, passou-se os anos, a gente sabe, né, o PT se corrompeu, né, e o escambau acabou, né, tendo que aderir ao pensamento da esquerda cirandeira. Por que o PT aderiu ao pensamento da esquerda cirandeira? Vamos entender isso aqui também, que é algo interessante. Surgiu o PSOL, justamente porque o PT, né, ele era um movimento trabalhista de homens mais velhos, de um pensamento, né, de velha guarda e etc. Ele não tinha um discurso moderno. Né? Então ele não alcançava a juventude, né? A juventude que naquela época, né, já era
adepta ao pensamento de Sartre, a Simone de Beauvoir, etc., né, até porque eles visitaram, né, o país, disseminaram, né, esse pensamento pós-estruturalista nas universidades, etc. Então você tinha aí já nas universidades uma base estudantil muito progressista, né, enquanto o PT ele tinha um discurso de uma old left, né, que era trabalhadora, adulta e praticamente conservadora. E aí, o que surgiu? Alguns membros do PT, né, que estavam querendo adotar um discurso progressista para se adequar a esse pensamento jovem que vinha surgindo, eles saíram do PT e foram fundando o PSOL, certo? E é aí que surge o PSOL. E aí o PSOL começa a disputar interesses com o PT. Enquanto o PT naquela época era trabalhista, nacionalista, né, o PSOL já era um pensamento pós-estruturalista, né, moderninho, pró-LGBTs, pró-minoria e etc. Entendeu? Só que aí o PT percebeu o seguinte, olha só, a gente está perdendo base eleitoral, né, porque quando só tinha a gente, né, a base eleitoral toda era nossa. Agora que surgiu o PSOL, certo? A base eleitoral ela se dividiu, a gente perdeu uma base de nossa massa para o PSOL. Então a gente tem que pegar esse pessoal de volta. E aí foi, né, aí que o PT começou a se atropelar. Aí ele começou, é aí que o Lula teve que começar a se atualizar, a se modernizar, a ficar mais próximo da base da juventude, né, a começar a comprar um discurso progressista e etc, para conseguir ter o apoio novamente do PSOL, beleza? Então, por isso que o PT, ao longo do tempo, acabou se tornando progressista também, né, relativista, né, e essa bobagem meio cirandeira, não tanto quanto o PSOL, mas muito mais progressista do que ele era em suas raízes. Por quê? Porque ele estava disputando o interesse com o PSOL, entendeu? Então essa é a história da transformação do pensamento do PT. Enquanto isso tudo acontecia, né, enquanto todo o tempo o PT ficou 12 anos, né, no poder. Então imagina 12 anos em que os americanos estavam perdendo o diálogo com o Brasil, perdendo acordos econômicos, perdendo, né, a hegemonia que eles tinham, que eles querendo privatizar um monte de coisa, querendo acordo comercial, né, e tudo mais, para poder investir aqui, para, né, conseguir, né, entrar mais aqui para tirar mais daqui. Enfim, e o PT, gente, por mais... Eu não estou defendendo o PT, entendam isso. É óbvio que o PT se corrompeu muito, como eu falo aí. Ele acabou virando progressista, ele cedeu ao progressismo, ao pós-estruturalismo, etc. Então, né, a partir de um monte de coisas, é uma evidência que, né, nenhum conservador católico deve defender o PT. Beleza? Quando o PT surgiu, como eu falei, era algo discutível, né? Agora, é claro, atualmente, não. Mas apesar de todos os erros dele, ele ainda era, né, primeiramente nacionalista. Nacionalista entre aspas, porque a gente sabe, né, que ele foi nacionalista contra os Estados Unidos, né, mas ele foi entreguista, né, para os seus colegas bolivianos, né, para Cuba e etc. Então, assim, nacionalista, né, não, né, enfim, né, ele foi nacionalista contra os Estados Unidos só. Mas, né, sendo nacionalista contra os Estados Unidos, a maçonaria brasileira, né, já estava querendo tirar o PT há muito tempo, como quis tirar Getúlio Vargas, né, há muito tempo. E aí o que aconteceu? Né, só que o povo brasileiro amava Lula e etc, como amava Getúlio Vargas, né? E como é que você vai desestabilizar um negócio desse, entendeu? Principalmente sabendo que o povo não tinha mais condições de apoiar um regime militar, né, de volta, etc. Então, eles não conseguiriam desestabilizar o PT como conseguiram desestabilizar o governo Vargas, né, com aquela radicalização, né, e tudo mais, né, e etc. Então, enfim,
eles tiveram que esperar, né, os podres do Lula começarem a aparecer. E quando começou a aparecer, prato cheio, né? Então, quando os escândalos de corrupção do Lula começaram a aparecer, a maçonaria ela começou a se organizar e vamos usar isso aqui para desestabilizar o governo do PT. Então, eles usaram todos os escândalos de corrupção do PT, né, para desestabilizar o seu governo, tirar o PT e colocar um fantoche de seus interesses. E aí entra Bolsonaro. E a gente tem esse governo. Ah, mas olha só, mas o governo está sendo bom, aparentemente está sendo conservador e etc. Então, aparentemente está sendo conservador. Por quê? Porque Bolsonaro, né, ele é um sujeito conservador. É claro, ele não é um pensador conservador, não é um filósofo. Eu duvido que ele tenha lido, né, sei lá, Chesterton, Tomás de Aquino, né, e etc. Rousseau Kirk, né, Scruton e o escambau. Né, mas ele é, às suas maneiras, conservador, certo? E ele é uma figura carismática, né, muito interessante para criar massa de manobra, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele, né, foi um pensamento conservador, né, utilitário para ganhar massa de manobra dos conservadores, beleza? Então, Bolsonaro, ele é isso. Bolsonaro, ele é um fantoche da maçonaria para a maçonaria conseguir tomar, né, para a maçonaria instrumentalizar a política brasileira de novo, né? Porque ela vinha aí perdendo um pouco de poder. Agora a questão é, até quando ele vai continuar sendo útil para a maçonaria? Esse aqui é o problema da maçonaria, ela é imprevisível, certo? Ela pode, depois desses 4 anos, que ela já conseguiu se instrumentalizar de volta, ela pode tirar ele e colocar qualquer outro que não seja mais conservador, entendeu? Porque, entendeu? Então, tipo assim, a maçonaria apoiou o governo Bolsonaro não porque ela é conservadora e etc., mas porque ela tem interesse, né, os americanos, eles têm interesses, certo, econômicos no Brasil para se beneficiarem, né, e o PT, assim como Getúlio Vargas, assim como os integralistas, etc., atrapalhavam isso. E só. A maçonaria, ela é imprevisível e ela defende o que é dos interesses dela no momento. Por exemplo, a Revolução Bolchevique foi financiada, né, pelas lojas francesas. A maçonaria russa e a maçonaria francesa toda apoiou a revolta bolchevique contra o czar russo, certo? A maçonaria russa depois, né, o movimento católico russo e ajudou todo o aparato stalinista, leninista e o escambau. Entenderam aonde eu quero chegar? A maçonaria, ela já apoiou, certo, o comunismo. Por quê? Porque lá na Rússia, certo, os reis católicos, né, os governos católicos, eles não faziam um governo que era um governo de interesse da classe burguesa, da classe mercantil e etc. Certo? Então a maçonaria, ela tinha problema ali com os governos católicos e ela apoiou tudo o que precisasse apoiar. Ela apoiou os liberais iluministas ingleses, protestantes, ela apoiou os russos socialistas, ela apoiou os franceses progressistas seculares. O que dava para apoiar que fosse contra as monarquias católicas, ela apoiou. E aqui no Brasil, quando ela pôde radicalizar e dar um apoio por debaixo dos panos, certo, a Prestes e aos revolucionários, ela apanhou, entendeu? Então, enfim, ela é imprevisível e ela pode vir a se tornar, né, um problema tão grande quanto o PT foi por muito tempo, beleza? Então, é isso, né? Eu espero que eles não descubram o meu endereço. Eu não sei se depois disso, né, eu não tenho mais esperança do meu canal de repente ser monetizado. Não sei se meu canal vai continuar. Então, espero que aproveitem o vídeo enquanto dei e marquem logo o maior número de gente possível, porque a gente não sabe se eu estarei vivo amanhã, tá bom? Valeu aí, galera. Um abraço.